E o São Paulo, hein? Difícil entender o que acontece com o time. Mesmo com as estrelas, tá difícil do tricolor deslanchar. No Morumbi lotado, a equipe de Muricy só empatou contra o Criciúma. O Kaká não jogou porque está contundido. Dá uma olhada. Logo no início da partida, cobrança de escanteio e o Criciúma chegou com perigo querendo roubar a cena. Aí, já que o papo era roubar, o Maicon devolveu na mesma moeda e roubou essa bola. E aí quem chegou com perigo foi o tricolor paulista. Mas o Maicon se animou, foi na linha de fundo e cruzou rasteiro para o Pato, que mandou para fora. Vai ver que foi por isso. O passe foi rasteiro e o Pato preferia um passe aéreo ou aquático. Por quê? Porque ele é o Pato, meu amigo. O São Paulo cochilou e o Silvinho do Criciúma, que não tinha nada a ver com a sonolência da defesa tricolor, mandou uma bomba. Mas a sorte é que o Rogério Ceni estava bem acordado. Agora o lance mais perigoso do primeiro tempo. Esse gol cara a cara que o Souza perdeu, nem o nosso querido Fefon de olhos vendados perderia. Aí o Pato teve literalmente pena, só que da defesa do Criciúma, e desperdiçou o que seria o primeiro do São Paulo. Aí o Ganso lançou para o Pato numa jogada para avicultor nenhum colocar defeito, mas o Pato parecia que estava realmente com pena do Criciúma. Os dois atacantes nossos criaram muito, principalmente o Pato, né? Eu contei ali acho que 6 oportunidades, me parece, 6 ou 7. No último lance do primeiro tempo, o Souza cruza rasteiro de novo para o Pato, que de novo não consegue concluir. Conclusão, o lance do Pato é aéreo ou aquático, já falei. E o primeiro tempo acabou assim, 0-0. E tome gol perdido do Pato. O Álvaro Pereira dá um tiro de 100 metros rasos pela esquerda e pede pênalti, que o juiz não marca. E o Allan Kardec neste lance pegou a mania do Pato e também resolveu perder o seu gol. O Ganso deu um passe açucarado para o Denilson, que chegou batendo de primeira. O goleiro bateu roupa e no rebote, Álvaro Pereira meteu na rede, só que do lado de fora. Mas o São Paulo tinha Allan Kardec e o espírito de luta do Álvaro Pereira, que começou a jogada dando um carrinho com muita raça, levando a galera ao delírio e a bola até os pés do Ganso, que de primeira serviu o ex-palmeirense, que de esquerda deixou o goleirão do Criciúma na saudade. São Paulo 1-0. Mas sabe aqueles cochilos que só a defesa do São Paulo tem? Pois é, teve de novo. E Rodrigo Souza agradeceu e empatou a partida. Fim de jogo, São Paulo 1, Criciúma 1. Não fica contente pelo resultado, né? Os caras dão um chute no gol e faz o gol. Então a gente, claro que não pode ficar satisfeito, mas só isso mesmo. Dois detalhes bem interessantes. Antes do jogo acabar, o Kaká estava deixando a tribuna para descer para o vestiário e aí o Kaká deu entrevistas dizendo que o São Paulo tinha ganho, que foi um bom resultado. Aí depois o repórter avisou ele que o Criciúma tinha empatado e ele tomou o maior susto. Outra coisa, o São Paulo criou bastante chance, jogou bem, né, Capela? São Paulo foi infinitamente melhor que a equipe do Criciúma durante os 90 minutos. Criou uma sem número de oportunidades. O entrosamento entre o Alexandre Pato e o Paulo Henrique Ganso foi muito bom nessa partida. São Paulo começa a encaixar um jeito de jogar, evidentemente, que vai ter que aperfeiçoar isso, principalmente no seu sistema defensivo, que apresenta as mesmas falhas antes da Copa do Mundo, né? O São Paulo não consegue encaixar um sistema defensivo que possa compensar, eventualmente, um jogo difícil, como o São Paulo teve contra a equipe do Criciúma, em que teve um volume de jogo, mas infelizmente para o São Paulo não conseguiu traduzir esse volume de jogo em gols. Durante o jogo, o Álvaro Pereira bateu a cabeça no chão, foi até o hospital, mas hoje já teve alta e realmente está tudo bem com o jogador do São Paulo. Bruno Prado, o São Paulo está tentando se reencontrar, né, principalmente com os gols. O time perde muitos gols, isso até o Muricy Ramalho falou de 5, 6 oportunidades e não está conseguindo concluir. Por que o São Paulo está tendo tanta dificuldade para concluir a gol, já que tem uma grande equipe? Nesse jogo criou bastante, né? Faltou mesmo concluir melhor, né? Perdeu oportunidades. Foi um pouco diferente dos 2 jogos anteriores, em que o São Paulo também não venceu, contra a Chapecoense e contra o Goiás, em que o São Paulo ficou muito tempo com a bola. O São Paulo tem procurado jogar com a posse da bola, mas trabalhou pouco. Contra a Chapecoense, que dá para fazer um comparativo melhor, porque também foi um jogo no Morumbi, o São Paulo ficou com a bola quase o tempo inteiro, quase 70% do tempo, mas o goleiro da Chapecoense fez poucas defesas. No jogo com o Criciúma foi diferente. O Luiz
trabalhou bastante, o São Paulo criou chances, faltou mesmo melhorar a finalização, mas dessa vez finalizou. Nos outros jogos, faltou traduzir a posse de bola em chances de gol. E o Ricardo Neves foi muito feliz no VT quando ele falou que até o Fernando Fontana faria o gol que o Souza perdeu. Eu faria esse gol com certeza. Vamos analisar o gol do Criciúma, porque eu não sei o que vocês pensam, mas na minha opinião o Rogério Ceni falhou, e falhou feio, olha lá. A bola estava na mão dele, Capelá. Pra mim, sinceramente, houve ali um bater cabeça entre a defesa adversária. Você vê que o Tolol ele participa do lance ativamente e fica uma indecisão. Se o Rogério deveria sair, se o Tolol deveria cortar, eu senti ali mais uma indefinição por parte do sistema defensivo do São Paulo e não uma falha individual do Rogério Ceni. Você, Bruno, o que você pensa? Acho que foi um erro, assim, a bola veio, não dava para ele sair porque estava o jogador do Criciúma e o Rafael Tolói acompanhando, então não dava para ele sair, dividir essa bola. Mas não dava para agarrar, Bruno, ó? Dava, teve um kick, assim, ele poderia ter agarrado, a bola quicou na frente dele, um erro, uma bola defensável, né? Mas nada de absurdo, uma coisa que pode perfeitamente acontecer. Agora vamos falar do grande Alexandre Pato, que cansou de perder gol nesse jogo. O que teve de gol perdido, olha lá. Olha quantos gols que o jogador perdeu. É sempre o mesmo Alexandre Pato, hein? Não tem jeito não, Capela. Olha, a gente também pode ver pelo lado positivo também, né? A participação do Pato foi efetiva no jogo diante da equipe do Criciúma. O Pato, ele procurou o jogo em todo instante e tentou, evidentemente, fazer, né, uma melhor conclusão em direção ao gol adversário, mas eu gostei da movimentação do Pato, principalmente quando ele serve de opção ao Paulo Henrique Ganso. Foi feio, hein? Essa é uma situação que o São Paulo não vinha tendo. O deslocamento do atacante para receber o passe do Paulo Henrique Ganso. E com o Alexandre Pato, se ele jogar nessa intensidade, pode ser uma alternativa para o técnico Muricy Ramalho. Mas claro, né, o Alexandre Pato teria que ter transformado, porque eu também concordo com o Muricy. Foram mais ou menos umas 6 oportunidades para o Alexandre Pato, ele deveria ter transformado pelo menos uma delas em gol. Ele é um baita jogador, super habilidoso, isso ninguém duvida. Que ele pode ser titular em qualquer time do mundo, também não. Falta um pouquinho de... às vezes parece que ele anda um pouco desligado no jogo. Não falta ele ficar um pouco mais atento, principalmente em lances como esse, Bruno? Assim, ao longo da carreira dele, principalmente nos últimos anos, sim, tem jogos que ele participa pouco, tem jogos que ele parece um pouco distante. Nesse jogo de sábado não foi assim, ele fez um jogo muito bom. As pessoas pegam muito no pé dele pelo momento que ele vive, né? Já há um bom tempo que ele não joga bem em consequência, mas tem que separar algumas coisas, né? Eu prefiro muito mais um jogo desse que o Pato fez, perdendo oportunidades, mas aparecendo, criando, buscando, dando opção, movimentando, do que um jogo que ele fica desaparecido. Às vezes, num jogo que ele quase não pega na bola, as pessoas não o criticam tanto porque não tem nenhum lance agudo, que as pessoas veem claramente que ele errou. Mas no jogo de sábado ele participou muito, né? Coisa que foi uma evolução em relação aos últimos jogos. Dessa volta à Copa do Mundo, apesar de não ter finalizado bem, foi o melhor jogo do Alexandre Pato. Eu prefiro que ele participe e erre do que fique desaparecido e não seja anotado em campo. Capela, como que o Muricy vai montar esse time aí cheio de jogador lá na frente, hein? O Muricy tem boas opções, né, para ele realmente definir um esquema tático para a equipe do São Paulo. Mas eu acredito, Fernando, que independentemente das funções que ele possa vir a escolher para vestir a camisa dos 2 jogadores de ataque da equipe do São Paulo, que ele precisa definir, ele não vai poder abrir mão, são de 2 jogadores ali que têm qualidade na saída de bola, né? Souza e Maicon me parecem muito mais predispostos a serem titulares na equipe do São Paulo e assim, evidentemente, o São Paulo tem uma qualidade boa em termos de saída de bola, porque não adianta nada você ter Luiz Fabiano, Alexandre Pato, Allan Kardec, Paulo Henrique Ganso, se a bola sair com defeito lá do campo de trás, eu acredito que o Muricy deva caminhar por aí. Ele acerta o setor de meio campo pela parte de trás e depois no sistema de criação. E você, Bruno Prado, se você fosse o Muricy aí, como você montaria esse time, meu? Olha, acho que ele nos últimos 2 jogos ele utilizou no jogo de Ribeirão Preto contra o Bragantino, o Rodrigo Caio, e no jogo com o Criciúma, o Denilson, como um primeiro homem ali à frente dos zagueiros, deu mais liberdade aos 2 laterais que apoiam bastante, Douglas e Álvaro Pereira, e também deu liberdade maior para o Souza e o Maicon encostarem na frente. Então acho que é uma alternativa que está se desenhando, né? Quando ele tiver o Kaká à disposição, acho que no próximo jogo já estará. Talvez ele tente usar Kaká e Ganso juntos, aí ele teria que abrir mão desse primeiro jogador de meio, mas eu acho que essa ideia de ter um jogador mais atrás, com o Souza e Maicon mais soltos e um meia de chegada, que aí seria o Kaká, seria uma alternativa muito boa. E aí dá para você jogar com 2 atacantes mais enfiados, como ele jogou contra o Criciúma, com o Pato e Allan Kardec. Você não precisa ter aqueles atacantes fechando o lado do campo.